Nós estamos hoje encerrando o nosso congresso, começou de sexta-feira, e eu quero fazer uma pergunta. Quem esteve aqui na sexta-feira, levanta a mão. Quem esteve aqui ontem, no sábado? Quem esteve hoje aqui de manhã? Quem não teve em nenhum dos dias, levanta a sua mão. Você que está do lado dele, dá um tapa na cabeça dele, por favor. Diz com todo amor, fala assim, escuta, é com amor que eu quero dar isso para você. Eu não tenho outra coisa a lhe desejar, a não ser esse croque espiritual. Diga que é um croque espiritual, sabe? É algo que vem de Deus por ele, assim, fala para ele. Mas a gente tem pensado e trabalhado muito no conceito de qual é a nossa função dentro da cidade que nós estamos inseridos, seja ela qual for a que você está inserido. A gente tem dito que a nossa missão, a nossa visão como igreja é transformar uma cidade. A gente não tem a pretensão de criar um espaço magnífico, um prédio sensacional, algo... Não, essa não é a nossa preocupação. A minha única preocupação é se você tem orado por um ar-condicionado. Quantos têm orado por um ar-condicionado? Levante a mão. Quem não está orando, a culpa é sua, viu, desse calor hoje aqui. É sua. Eu queria dizer que a gente pretende até dar umas melhoradas de vez em quando, mas o nosso objetivo não é construir uma catedral, fazer A nossa preocupação não é ter uma igreja, mas é ser uma igreja. E o ser uma igreja não significa muito este espaço que nós temos aqui, mas significa tudo o que nós fazemos lá fora. Gostei muito do que nós aprendemos esse final de semana, quando o conceito é: nós somos pastores do rebanho que está aí fora. O mundo aí fora já está no inferno, e a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é irmos lá e tirarmos essas pessoas do inferno. Sabe o que significa? Significa que o condomínio onde você está inserido está cheio de gente que já está no inferno, mas que precisa de você, pastor, na vida deles, para trazê-los para o aprisco, para trazê-los para o rebanho, para apresentá-los Jesus Cristo. Que a faculdade onde você está, que a escola onde você está, ela carece de uma pessoa que vá lá e enxergue aquele povo como uma ovelha sem rebanho, que precisa vir para o aprisco. Que a repartição pública que você trabalha, ou para o departamento na empresa que você está carecendo de alguém que vá lá pastorear aquelas ovelhas, que vá trazer para o aprisco. Que ovelha não é uma relação entre eu que sou pastor e vocês, mas ovelha é uma relação entre todos nós e os que estão perdidos. Por isso, a ideia é que a gente saia daqui entendendo tudo isso e amplie o nosso horizonte. Quando o Paulo Júnior disse esses dias, dizendo: por que você vai na padaria? Você vai na padaria pelo pão ou pelo padeiro? Se você ainda não entendeu o que é cristianismo, você vai na padaria pelo pão. Mas se você entendeu o que é cristianismo, o pão é só um meio, porque o fim é o padeiro. Por que você vai ao teu emprego? Você vai para receber promoção, você vai para trabalhar bem, você vai para ser muito bem aceito ali dentro, ganhar... Isso é só o meio. O fim é você transformar aquelas pessoas que estão lá, para que elas possam conhecer a Jesus Cristo e fazerem parte do rebanho, serem resgatadas do império das trevas. Por que você está na faculdade que você está? Simplesmente para receber um diploma no final de tudo isso e poder exercer uma profissão? Isso é um meio. O fim é alcançar os professores, é alcançar os teus colegas, para que eles possam ser resgatados do inferno, do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso é brilhante. Porque você trabalha onde você trabalha, porque você recebe os clientes que você recebe, porque você tem contato com os fornecedores que você tem contato, porque você se vincula a estas pessoas. Isto é só o meio. O fim é porque você tem um propósito único ali dentro, dado pelo Senhor, para que você vá lá como o pastor da vida deles, para resgatá-lo para um rebanho, o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o conceito. Isso precisa ser modificado. Significa que amanhã, quando eu levantar, eu tenho que olhar de forma diferente a minha vida, dizendo: eu não estou aqui sem um propósito, eu estou aqui com um propósito.
Eu sei o que eu preciso fazer hoje. Por isso, Deus, me dá a oportunidade para brilhar a tua luz naquilo que eu estou fazendo. Me dá a oportunidade para ser a referência naquilo que eu estou fazendo. Me dá a oportunidade de pastorear ovelhas que estão sem rebanho. Me dá a oportunidade de trazer para o aprisco aqueles que precisam vir para o aprisco. Me dá essa oportunidade. A gente tem que levantar com essa ideia. Aí a igreja transforma a cidade. A igreja transforma a cidade. Sabe o que precisa mudar na nossa cabeça? A gente vive com o conceito de que o povo lá fora precisa se converter. E na verdade, o que está precisando é o povo daqui de dentro se converter para o povo lá de fora. De buscá-los. Não é o povo lá de fora se converter para nós, ou a nós. Mas é nós nos convertermos para eles, ou a eles. Para que possamos entender que a nossa missão é muito mais do que uma simples profissão que eu exerço, do que uma simples classe que eu frequento, ou do que uma simples casa situada num condomínio a qual eu moro. É muito mais do que isso. A minha visão é alcançar os que estão lá fora. Por isso, eu quero ler um texto e pensar com vocês. Paulo Júnior trabalhou um pouco e eu quero trabalhar um pouco mais. Diz que algum tempo depois, em João 6, de 1 a 13, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários, 200 dias de trabalho. Denário era a paga de um dia de trabalho. Então 200 dias de trabalho não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Hoje eu queria trabalhar uma lição onde a gente vai aprender com os pães e peixes. Olhar para o que Jesus ensinou. E você percebe que Jesus já tinha um propósito em todo aquele acontecimento, porque no meio da história, Jesus pergunta aos discípulos o que poderia fazer ou o que seria feito, mas ele sabia o que ele ia fazer, só estava interessado em ouvir a resposta. Significa que numa história como essa, o que nós estamos entendendo é que o propósito pelo qual Jesus havia enfrentado ou convidado os seus discípulos a participarem de um momento como aquele, é que o que estava por trás de tudo isso havia uma lição. Tinha algo a ser ensinado, algo a ser aprendido, algo a ser vivido por aqueles homens. E o que eu quero é olhar para esse texto e a gente aprender o que eles aprenderam também. Por isso, a primeira lição é como classificar um desafio. O que eu e você precisamos entender é que a vida é difícil, ela não é justa, ela não é fácil. Essa semana eu conversava com uma senhora e essa senhora disse o seguinte: somente quando a gente está prestes a morrer é que a gente percebe a qualidade ou a razão ou a qualidade dessa vida, que a gente olha para trás e diz: que vida dura, que vida difícil, que vida complicada, porque a vida é complicada.
ela não tem a possibilidade de ser controlada por mim ou por você. Por isso a gente pode até programar algumas coisas, mas não quer dizer que a gente vai chegar lá. E muitas vezes a gente não chega lá mesmo por causa das intempéries todas, os percalços todos da vida. Por isso a vida é complicada, ela é difícil. E conforme o tempo vai passando e a gente vai chegando prestes a morrer, parece que a gente percebe um pouco mais isso. A gente descobre um pouco mais isso. A gente vive um pouco mais isso. A gente experimenta um pouco mais isso. Eu tenho visto o momento que meu pai vive, um momento também complicado da saúde dele, e eu vejo como é difícil a gente se posicionar. Como Eclesiastes faz tanto sentido quando ele diz que o gafanhoto já se tornou um peso. Que tudo é difícil, e é difícil mesmo. Como é dura a vida. Como a gente está vivendo e de repente acontece algo que o casamento acaba. Acontece algo que os filhos se perdem. Uma decisão tomada dos filhos que revela o coração dele e você fica tão triste com isso, que você diz, caramba, nunca pensei nisso. Quando a gente chega no emprego e há as perseguições do emprego, a vida é cheia de desafios. O interessante é que quando a gente olha os desafios do prisma de quem simplesmente está vivendo a vida, vai dizer, a vida não é justa, a vida é complicada. Mas quando a gente começa a entender que o nosso desafio maior é o reino e a justiça, que o que vale a pena é trazer o reino, o que vale a pena é levantar numa segunda-feira e ir para a minha empresa, porque ali tem ovelhas que precisam ser pastoreadas, é muito mais do que uma mera profissão. Que o que vale a pena é levantar numa segunda-feira e ir para a faculdade, porque ali eu posso brilhar a luz de Cristo. Que o que vale a pena é chegar da minha escola e ali testemunhar de Cristo através da minha... Isto vale a pena. E o que a gente percebe é que quando o reino nos traz esses desafios todos, a vida tem um significado tremendo. E passar por esses desafios é o que nos dá pulsação, é o que nos faz viver. Enfrentar esse dia a dia é significar, ou é entender o significado de que a vida não termina aqui, mas ela continua. E porque ela continua, o que eu estou plantando, o que eu estou trazendo, o que eu estou semeando, é algo como um fruto para eternidade, um fruto que permaneça. Isso é o que vale a pena. Por isso eu volto para esse texto e como é que nós podemos classificar um desafio? Logo de cara, Filipe lhe responde para Jesus, ou responde a Jesus dizendo, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Jesus está ali, está ensinando, 5.000 homens chegam perto dele, e Jesus olha para aqueles e diz, faz tempo que eles estão aqui conosco, devem estar morrendo de fome, então vamos ver o que a gente pode fazer. Aí Filipe diz, escuta, se o senhor está propondo que a gente vá ao McDonald's, e no McDonald's a gente compra alguma coisa, esquece. Nem se a gente trabalhasse 200 dias, recebendo 200 dias de trabalho, a gente não conseguiria comprar pão que desse um pedaço, não é um pão, é um pedaço para todos esses homens. A possibilidade é mínima. A possibilidade é nenhuma. A possibilidade é zero. É impossível querer alimentar tudo isso, porque o que nós temos, o que é meu, o que é possível nós oferecermos, é nada. Não temos condições. Interessante é que Filipe, ele responde a um desafio da maneira como nós estamos acostumados a responder. Olhar para o desafio e trazer para nós qual é as habilidades que nós temos, a capacidade que possuímos para enfrentar esse desafio. Quais são as armas que eu tenho na mão? O que me capacita a vencer tudo isso? Eu olho para o desafio e digo, é um bom desafio porque esse eu tiro de letra. É um bom desafio porque este assunto eu domino. É um bom desafio porque essa situação eu sei controlar. Ou isso é impossível de ser feito,
Porque entre a avaliação feita do desafio e as armas que eu tenho na mão, eu sei que isso é impossível ser enfrentado. Muitas vezes a gente olha para a empresa da gente e diz: escuta, eu fazer a diferença na minha empresa é impossível, André. Você não conhece quem vive lá. Você não sabe as cobras com quem eu trabalho. Às vezes, se posicionar dentro da própria faculdade e ouvir o que está sendo dito, você diz: você não sabe o que é isso, André. Você não sabe o que é viver num ambiente onde Deus não é duvidado, questionado, mas Deus não existe para aquele povo. Quando eles falam abertamente: eu não acredito em Deus, Ele não existe para mim. É um desafio tremendo. André, você não sabe o que é viver numa empresa onde o pessoal só pensa em metas e cada um está correndo atrás de si mesmo, atrás do seu mesmo, para poder ganhar cada vez mais o que precisa ser ganho, para se estabelecer cada vez mais, se solidificar naquilo que precisa. Você não tem ideia do que é isso. Você só fala isso porque você vive numa proteção, num berço esplêndido. Você é pastor, você não enfrenta as lutas do dia a dia. Você não sabe o que é um mercado de trabalho, a vida no mercado de trabalho. Fato é que, se você acredite ou não que eu vivo as mesmas lutas, não é isso que a gente está considerando agora. O que nós estamos considerando é que existem sim lutas e desafios para o reino. Os desafios aqui não têm a ver com a conta que você precisa pagar. Os desafios aqui não têm a ver com o carro novo que você precisa adquirir. Os desafios aqui não têm a ver necessariamente com o filho que precisa se tornar o cara. O desafio aqui tem a ver com o reino de Deus. O que é que vocês vão fazer? Existe uma população que precisa ser alimentada. Vieram ouvir o que eu tenho para ensinar. Vieram porque eu tenho feito muitos milagres. Vieram porque tem gente doente precisando ser curada. Vieram porque tem gente sofrendo injustiças e precisam vencer as injustiças. Vieram porque tem pessoas que estão vivendo num mundo onde não vem outra solução. Um mundo desigual, um mundo desumano, um mundo injusto, e o que eles precisam é de uma direção. Por isso eles vieram. Eles estão aqui. E a nossa responsabilidade não é somente dar o alimento para este povo, um alimento espiritual, é dizer: olha, Jesus Cristo morreu na cruz por você. A nossa necessidade vai além disso. Quais são as situações de injustiça que eles estão vivendo? E a minha pergunta, Jesus disse para os discípulos, que eu faço a vocês é: o que vocês estão pretendendo fazer? Vamos alimentar. Vamos tratar a injustiça. Eles precisam comer. E isso é ser cristão. O fato é que Filipe, ainda com uma mente totalmente voltada à realização de coisas sem o propósito por trás disso mesmo que eu tivesse trabalhado 200 dias e tivesse poupado esses 200 dias, hoje eu não conseguiria comprar pão e dar um pedaço para esse povo todo. Como é que a gente classifica um desafio? Impossível? Possível? A gente tira de letra? Não, esse eu não vou encarar porque eu vou perder. E prefiro perder por WO, nem pôr o meu time em campo, do que entrar e levar gol de cobertura? Como é? Como é que a gente classifica? Interessante, quando Paulo trata com o povo de Corinto, ele diz assim: eu quero ensinar para vocês um caminho sobremodo maior, sobremodo excelente. Ele diz: agora eu vou ensinar para vocês o caminho que vale a pena ser vivido. Ele começa a explicar para os discípulos o conceito do amor. Que amor não é necessariamente um sentimento, mas amor é o que move o cristão. O amor é fruto do conhecimento de Deus. Amor é porque eu conheço a Deus e eu sei que Ele é amor.
porque Ele é assim. Eu sou movido a viver em amor, eu sou empurrado a viver amor, eu sou impulsionado a viver em amor. Significa que eu levanto de manhã com a característica do amor, não é com sentimento, mas são com características de amor. Eu vou para o meu trabalho, eu vou em amor, eu vou para a minha escola, eu vou em amor, eu entro no meu condomínio, eu entro em amor. Porque esta é a condição daquele que tem a relação com Deus. E ele diz, aquele que se relaciona com Deus, eu vou ensinar a ele agora um caminho sobremodo maior, excelente, muito melhor, o caminho do amor. Ele vem descrevendo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada do que eu faço vale a pena. Ainda que eu venda tudo o que eu tenho e dê aos pobres, se não tiver amor, se não for movimentado pelo amor, se não for movido pelo amor, nada do que eu faça vale a pena. Ainda que eu me ofereça como um mártir, o meu sacrifício é como o que eu ofereço o meu corpo para ser queimado como um mártir, se não for movido por amor, não vale a pena, não tem significado nenhum, resultado nenhum. Porque aí ele pontua a característica do amor, dizendo, o amor não procura o próprio interesse. O amor vai para a escola sem olhar o que ele precisa fazer lá dentro para se tornar cada vez beneficiado de tudo aquilo que a escola oferece. O amor vai para lá, para a escola, olhando dentro da escola as pessoas que precisam experimentar do amor de Cristo. O amor não vai para a faculdade e lá não suporta ser escrachado pelo seu posicionamento com Cristo. O amor vai para a faculdade e se alegra pelo fato de estarem questionando num período onde todo mundo sabe que Deus não existe, o sujeito continua crendo na existência de Deus. Porque o amor tudo suporta. Ele vai suportar porque ele ama aquela pessoa, ele vai suportar porque ele entende que aquela pessoa precisa ser alcançada. O amor tudo suporta, tudo crê. O amor nunca acaba. Interessante que ele vai terminar dizendo, de tudo isso, eu vou dizer para vocês que a gente vai viver em fé, esperança e amor. Desses três, o amor é o maior. Quando a gente classifica um desafio, o desafio é para desenvolver a minha fé. Eu olho para o desafio e eu digo, eu estou hoje no meu condomínio porque eu recebi coisas de Deus. Eu entendi quem Deus é. Eu sei o que Ele tem feito. Eu o conheço. Eu tenho entendido na palavra quais são os projetos dele para a minha vida. Por isso eu vou para o meu condomínio agora, no meu desafio de fé. Eu vou viver tudo aquilo que eu já recebi de Cristo. Bacana, por exemplo, quando Paulo diz em Coríntios, aquilo que eu recebi, também vos passei e vos instruí. Aí ele começa a explicar a ceia. A ceia, como nós vimos esse final de semana, é uma prova de relacionamento. É um teste para o relacionamento. É uma experiência para relacionamento. Por isso a fé me faz ir, viver e experimentar aquilo que já recebi do Senhor nos meus relacionamentos, aonde Ele me inseriu. Gosto muito do conceito de fé, quando Deus chega para Abraão e diz, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Você não precisa se preocupar com as outras pessoas. A única preocupação que você precisa ter para você e sobre você é, seja uma bênção. E Abraão é conhecido como o pai da fé. O que é fé? É viver de tal forma, em cima de tudo aquilo que nós já recebemos, que nós nos tornamos bênção. Nós nos tornamos bênção. Segunda coisa, é que é um desafio para fortalecer a esperança. Escuta, esse povo está aqui. Eles estão com fome.
Eles vieram atrás de uma resposta espiritual. Eles têm enfermos, eles têm perdidos, eles estão vivendo injustiças. Eles sabem que eu sou o cara que resolve tudo isso, por isso eles vieram. Mas além disso, eles estão aqui ouvindo bastante tempo e eles estão com fome. O que é que vocês vão fazer? Puxa, a fé me dá base. A esperança me faz agir. A esperança me faz me movimentar. Cara, esse desafio é muito grande. Mas com o meu Deus, como diz o Salmo, eu salto muralhas. Com o meu Deus, eu desbarato exércitos. Com o meu Deus, eu posso entrar no meu condomínio e ali transformar todo aquele povo. Com o meu Deus, eu posso entrar na minha repartição e ali, por causa do amor, da fé e da esperança, transformar todo aquele povo. Por isso que Paulo termina dizendo, além de ser e de vivermos na fé e na esperança, o maior de tudo isso é o amor. Por quê? Porque um dia a fé vai acabar, a gente não vai precisar mais de fé. Um dia a esperança vai acabar, a gente não vai precisar mais de esperança. Mas amor nós vamos viver eternamente, por isso que nós vivemos um exercício de amor. É de amor. Eu não vou para o meu emprego porque eu tenho a esperança de ganhar uma promoção. Eu não vou para o meu emprego porque eu tenho fé. Eu estou indo para o meu emprego porque ali é uma grande oportunidade, uma baita oportunidade de demonstrar dos 3 princípios, fé, esperança e amor, sendo o amor o maior de todos, eu tenho a perspectiva de poder desfrutar e desempenhar o amor. A gente não deve nunca avaliar um desafio de acordo com as nossas habilidades. Nunca. Gosto muito de uma fala do pastor Rick Warren, que ele diz o seguinte: não classifique o seu desafio de acordo com as suas próprias habilidades. Essa é a maneira errada de medir. Se assim o fizer, quando você se sentir pequeno ao lado de um desafio, não haverá nenhuma chance de você liderar nessa circunstância. E o mundo está cheio de desafios que o farão se sentir pequeno. Então não meça o desafio de acordo com as suas próprias habilidades. Eu estou indo para esse desafio porque é um desafio não porque eu tenho a capacidade de resolvê-lo, não porque eu tenho a capacidade de solucioná-lo, não porque eu tenho a capacidade de tornar este movimento um movimento bacana. Eu vou para esse desafio porque ali eu posso exercer a fé, a esperança e principalmente o amor. Eu o classifico como um desafio de amor. É um aprendizado para mim. É um aprendizado. Por isso que o próprio Paulo diz, é aprendizado, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por que eu posso tudo? Porque eu aprendi. Interessante é que a gente traz este conceito para uma visão egoísta. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou então enfrentar todas as situações da minha vida porque eu posso qualquer coisa. O Senhor me fortalece. Me fortalece no conceito do reino. Me fortalece quando é o reino que está em jogo. Me fortalece quando é o amor que está em prova. Me fortalece e eu aprendo a viver com muito e pouco, porque não é o muito e o pouco que faz a diferença, mas é o projeto que está por trás das circunstâncias. É o objetivo que está por trás de tudo isso. É o chegar aonde eu estou e ter a capacidade de demonstrar o amor de Cristo, mesmo quando as circunstâncias são péssimas. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A segunda lição que nós podemos tirar é como enfrentar um desafio. Eu aprendi a classificá-lo como um desafio de amor. Agora, como eu posso enfrentar um desafio? O texto diz assim, outro discípulo, André sempre dá uma dentro, é impressionante, cara. Como sempre tem um André para salvar a situação.
O que é que a gente tem? Irmão de Simão Pedro tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. São 5 pães de cevada. Eu tenho a certeza que tem muita gente que está tirando o pão, só está deixando a cevada. Aqui está um rapaz com cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ele disse, Senhor, o Senhor está querendo que a gente alimente? A única coisa que eu estou enxergando aqui são 5 pães e 2 peixinhos que um rapaz trouxe para ele. Só isso, mais nada. A gente não tem muita coisa. Na verdade, o que a gente tem que entender é que o reino não faltam recursos. Para o reino, os recursos sempre virão. Lucas 10, 2 e 3. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. A seara é grande. Em outra palavra, Deus disse, olha, vejam os campos, já estão brancos, prontos para a colheita. Tem muito trabalho. O recurso que falta nunca é material. O recurso que falta sempre é no reino humano. É a falta de pessoas para o reino, para trabalhar no reino. Porque o reino é algo simples. A gente não precisa de muito recurso. E mesmo assim, quando a gente precisa de recurso, o Senhor, que é dono de toda a prata e de todo o ouro, Ele manda o recurso necessário. Não para por falta de recursos. O reino para por falta de pessoas, entendendo a sua função dentro do reino. O reino para por causa disso. A seara é grande, tem muita coisa para fazer. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse texto está dizendo que a gente tem que pedir ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Cuidado com essa oração. Cuidado com essa oração. Eu tinha 16 anos de idade quando eu me deparei com esse texto pela primeira vez. Eu estava num acampamento. E eu lembro que eu sentei ali e vendo esse texto, eu disse, entendi o texto. Eu preciso rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Eu tinha 16 anos de idade. E eu falei, Senhor, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Na hora que eu voltei para o texto, o Senhor Jesus Cristo sentou do meu lado. E o texto dizia, ide. A resposta da minha oração fui eu mesmo. Por isso, cuidado com essa oração. Porque se você a fizer de coração, o recurso é você mesmo. O recurso será você mesmo. Só faça se você estiver disposto a ir. Minha oração é que você esteja disposto a ir. Como enfrentar um desafio? André disse, a gente não tem muita coisa. O desafio é grande. A gente não tem muita coisa. A gente tem 5 pãezinhos e 2 peixes. Interessante é que na vida da gente, a gente corre atrás de muitas coisas, como o prestígio, a popularidade. A gente quer estar num grupo e a gente quer ser aceito por esse grupo. Eu estou num trabalho e eu quero ser reconhecido nesse trabalho. Eu vejo um grupo popular e a grande crise, mesmo dentro da igreja, existem panelinhas dentro da igreja, existem panelinhas dentro da igreja. Onde existirem pessoas, existirão panelinhas, sempre. A igreja tem que lutar contra isso? Tem.
Mas o fato é que o problema não é a existência de panelinha. O fato é a necessidade da popularidade, do prestígio, de eu fazer parte desse grupo. Eu quero isso, eu quero o reconhecimento, eu quero estar inserido ali, eu desejo tudo isso, eu busco tudo isso. Eu quero no meu emprego ser reconhecido, eu quero ser bem aceito na minha escola, eu desejo que os meus amigos me considerem um cara bacana, que eu seja o primeiro a ser incluído no grupo. Eu quero, num jogo de futebol, na hora que ser escolhido, eu nunca quero ser o último. Porque se eu sou o último a ser escolhido no jogo de futebol, eu sei que eu sou o perna de pau. E ser o perna de pau não me torna prestigiado no grupo. A gente corre atrás de prestígio. Uma segunda coisa é que a gente corre sempre atrás de prazer. Eu não vou fazer aquilo que eu não gosto. Uma das maiores dificuldades de a gente ensinar alguém a maturidade é dizer, a maturidade exige fazer coisas que a gente não goste. O que é ser maduro? É saber fazer o certo, mesmo que seja o mais difícil. É optar pelo correto, mesmo que o correto seja o mais duro. Eu faço essa opção. Por isso, eu não vou correr atrás do prazer, apesar que hoje em dia, o que nós fazemos é correr atrás do prazer o tempo todo. Eu só faço aquilo que me dá alegria. Por que eu preciso ir num congresso sexta, sábado, domingo? Por que eu preciso aprender a respeito disso? Por que eu preciso me posicionar? Porque, cara, André, um final de semana eu trabalho de segunda a sexta. E trabalho, cara, pego um ônibus, chego em casa exausto, moído, ainda tenho que vir para a igreja estudar. Para que isso? Depois eu escuto. Mas eu não tenho, isso não é algo prazeroso. Não vou repetir a mensagem da semana passada, que o pastor foi muito amoroso, mas destruiu a gente. Mas a busca é atrás de prazer. E a terceira característica é que a gente corre atrás de posses, de conquistas, de troféus. Eu tenho uma casa, eu quero uma casa maior. Eu tenho um carro, eu quero um carro melhor. Eu tenho um tênis, eu quero um tênis melhor. Eu tenho um celular, eu quero um celular melhor. Como se fossem troféus, onde eu trouxe para mim premiações das conquistas que fiz. E eu posso pendurar na parede da minha casa. E eu posso pendurar ali, dizendo para todo mundo, olha as posses que eu tenho, as premiações que tenho. Olha as minhas conquistas. E em geral, a gente costuma avaliar as pessoas de acordo com o prestígio, o prazer e as posses. A gente olha para essas pessoas e diz, o cara é rico, vale a pena estar do lado dele, ele vai me oferecer um monte de coisa. O cara é popular, vale a pena estar do lado dele, eu vou ter destaque. O cara é bacana, eu ia falar, o cara é gostoso. O cara é bacana, entendeu? O cara é joia de estar do lado, então eu vou para estar do lado do cara. Porque a nossa mente é forjada diariamente, todo o tempo, correr atrás de prestígio, prazer e posses. Só que a gente enfrenta um desafio na nossa vida. Um desafio que não vai dar prestígio, não vai dar prazer nenhum e nem posse nenhuma. E os desafios do reino não tem nada a ver com o imediato. Não tem nada a ver com algo que eu vou desfrutar agora, mas tem tudo a ver com fruto para a eternidade. Por isso o desafio do reino me faz pensar diferente. Ele olha para o prestígio de forma diferente. Ele diz, o prestígio é trocado por um propósito, o propósito de Deus na minha vida. Eu olho para a minha escola e eu tenho agora uma opção diferente de viver lá dentro. Não é viver buscando o prestígio de ser o primeiro cara a ser escolhido para o grupo de trabalho. Eu olho para a minha escola e eu digo, ali eu tenho um propósito, é o propósito de Deus. Eu não preciso ser reconhecido por eles, eu preciso ser reconhecido por Ele. É Ele quem tem que me apresentar, e não eles me apresentarem. Eu quero ser apresentado por Ele, inclusive que Ele me apresente para eles. Segunda característica é que o prazer é trocado por pessoas.
onde eu posso amar de coração. Eu vou para o condomínio onde eu estou, não mais para ter um lugar de sossego, não mais ter um lugar onde eu vou desfrutar de tudo aquilo que semeei. E agora eu posso dizer para a minha vida, fica tranquilo, fica sossegado, está favorável inclusive. Eu posso olhar para a minha vida e dizer, cara, eu tenho o privilégio de ter um monte de pessoas do meu lado. Pessoas essas, pelas quais eu posso demonstrar o amor e mostrar o reino de Deus através do amor de Cristo. As posses, elas são trocadas por paz, a paz de Deus. É melhor não ter nada, mas com o coração cheio de paz, a paz que guarda o entendimento e o coração, do que você ter muita posse e viver um tumulto interior. Por isso, eu enfrento o desafio, olhando para o propósito, para as pessoas e para a paz. É para isso que eu faço. E aí a gente entra na lição 3. O que realmente importa num desafio. E aí você vê o final do texto. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Talvez você chegue e fale, André, mas como foi essa história? Essa história foi Jesus partindo o pão, e daqueles 5 pães. E eu gostei da colocação ontem do Paulo Júnior, dizendo, você não quer acreditar com isso? Então para pensar no seguinte. Quando um rapaz traz 5 pães e 2 peixes, ele disse, isso não era um movimento dele. Provavelmente, isso não está na Bíblia, é uma suposição dele, mas eu gostei da suposição. Ele disse, ele deve ter saído de casa, e a mãe do sujeito falou, vem aqui. Tu vai para lá, vai ficar um bom tempo, a grana está curta, a gente não tem como comer em restaurante, a gente está vivendo uma crise, então eu estou fazendo para você uma matula. Está aqui, 5 pães e 2 peixes. E provavelmente, filho, teus amigos vão. Se aquele teu amigo Gaspar for, 5 pães e 2 peixes é pouco. Esquece. Ainda bem que a gente vai estar no mar de Tiberíades. Pesca tudo só para o teu amigo. Agora, se os outros forem, se o espanhol estiver lá, dá para dar uma tapeada. Mas eu estou levando um pouco mais de comida para você. Beleza. Aí chegou lá, Jesus fala por um tempão, cura por um tempão, ensina por um tempão, e o povo sentado na grama, ouvindo tudo aquilo, 5.000 homens. E ele diz, o que a gente precisa fazer? E aí André diz, a gente tem pouco. Um rapaz aqui trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele está a fim de dividir. Ele está a fim de repartir. Ele está a fim de distribuir. E o movimento desse rapaz faz os outros se movimentarem, dizendo, eu também trouxe uma broazinha. Eu também trouxe. Porque o grande milagre não é a multiplicação dos pães, mas o milagre maior é quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo e se converte ao outro, entendendo que tudo o que tem não é dele, mas é do próximo. Nessa lição toda, Jesus ainda ensina os discípulos a respeito disso, dizendo o que precisa ser multiplicado sou eu. Logo depois, ele ainda ensina os discípulos dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Que a grande sacada aqui sou eu. Um sujeito convertido a mim é um sujeito convertido ao próximo. O reino do amor se multiplica. A grande sacada sou eu. E é tão interessante
que ele manda os discípulos carregarem a sobra. Não pode ter desperdício. Peguem a sobra e guardem em cestos. 12 cestos, um para cada discípulo. E eles tiveram que carregar o cesto. Semana eu fiz a mudança dos meus pais e eles foram embora para São Paulo e me deixaram de presente a mudança. E eu estava sozinho na casa dele e comecei a falar, cara, eu sou homem, eu não sou mulher, eu só sei fazer um jeito essa mudança, jogar tudo no saco de lixo. E aí eu pegava o saco de lixo e jogava 30 sacos de lixo. 30 sacos de lixo. 5 S's foi pouco ali. Eu fiquei carregando cada um daqueles sacos. Tinha uma hora que eu não aguentava mais, tudo doía. Mas chegou de um momento que eu até desci da cruz. Eu murmurava tanto que eu já não carregava o saco de lixo. Eu ia chutando. Tuf! Porque cansa carregar. Jesus diz assim: encheram os 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles tinham. Eles sobraram e nada foi dispersado. 12 cestos. Cada um responsável por um. Pedro pega o seu, João pega o seu. Isso quem dizia era André, né, que resolvia tudo. Filipe pega o seu. Vamos lá, todo mundo, cada um carregando o seu. Mas eles não aprenderam com a lição. O texto de Marcos depois traz uma história bem bacana. Em Marcos, no texto paralelo, logo após a multiplicação dos pães, Jesus chega para os discípulos e diz: olha, peguem o barco e vão para o outro lado do mar. Atravessem o mar de Tiberíades. E eles vão atravessando. Jesus, daqui a pouco eu me encontro com vocês. Beleza, Jesus. E Jesus despede a multidão, os discípulos estão indo embora. Jesus sobe no alto do monte e começa a orar. E de repente ele olha para o meio do mar e ele vê os discípulos remando com dificuldade. E aí ele sai da onde está e diz: a melhor maneira de eu chegar até eles, a menor distância entre 2 pontos é uma reta, e a reta aqui é por cima do mar, eu vou por cima do mar. E ele vai chegando em cima do mar. E ele diz que os discípulos começam a ficar assustados com aquilo que estão vendo. E aí Jesus imediatamente diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos. Por quê? Porque não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. O que eu e você precisamos entender é que o grande milagre não é um pão se multiplicar. O grande milagre não é um peixe ser dividido e matar a fome de 5.000 homens. Que um grande milagre não é uma tempestade sossegar. Que um grande milagre não é andar sobre as águas. Que um grande milagre não é um cego passar a enxergar. Que um grande milagre não é um coxo começar a andar. Que um grande milagre não é um leproso ser curado. O grande milagre não é a sua conta bancária se transformar do vermelho para o azul. Um grande milagre é adquirir uma casa própria. O que a Bíblia nos está ensinando é que o grande milagre é que o pão da vida veio ao nosso encontro para multiplicar vida nas nossas vidas. Que o pão da vida veio para entrar no nosso barco, não para acalmar a tempestade, mas para acalmar, antes de qualquer coisa, o coração tumultuado do homem, porque o que carece o homem de fato é de desfrutar do amor de Deus na vida dele. Que o grande milagre da vida é Deus ter descido dos céus e ter vindo ao nosso encontro. Que o grande milagre da vida é este Deus fazer o convite a mim e a você, para que nos tornemos pescadores de homens, para que a nossa mente seja transformada, para que o nosso coração seja amolecido, para que as nossas escamas sejam tiradas dos nossos olhos e possamos enxergar com clareza que o Deus que nos ama veio com tanto amor sobre mim e sobre você, que nos chama a amar o próximo de forma incondicional, a viver o reino do amor,
a desfrutar do amor pelo próximo, a fazer com que Jesus, que está no meu barco, acalme todas as tempestades da minha vida, para que eu esteja livre para amar, assim como o Pai me amou, na mesma condição, na mesma medida, na mesma dose. Por isso nós precisamos de uma mente transformada. O nosso coração não pode estar ainda endurecido. Tem que cair as escamas. Temos que entender o desafio, que o que realmente importa é que Cristo subiu no meu barco. As tempestades passaram, porque agora o projeto é outro. O projeto é da mesma forma que eu fui amado, eu preciso amar. E eu vou viver isso no meu casamento. E eu vou viver isso com os meus filhos. Eu vou viver isso com os meus pais. Eu vou viver isso com os meus vizinhos. Eu vou viver isso com os meus colegas de classe. Eu vou viver isso com os meus companheiros de trabalho. Eu vou viver isso com o meu chefe. Eu vou viver isso com o ascensorista do elevador, com o porteiro. Eu vou viver de forma a demonstrar o amor de Deus, pois o que realmente importa no desafio é que Deus seja experimentado na plenitude do seu amor por mim e por todos aqueles que estão do meu lado. Que Deus abra a nossa mente e o nosso entendimento, para que de fato possamos compreender a altura, a largura, a profundidade, a extensão do amor de Cristo por nós, porque nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fecha os seus olhos e abaixa a tua cabeça. A oração da gente, Pai, é que o Senhor venha com o teu Espírito sobre nós, e que o Senhor nos movimente a sairmos daqui comprometidos, por causa do teu amor, a viver o teu amor. Entendemos que o desafio é gigante, é muito maior do que a nossa habilidade. Mas o desafio não é nosso. O desafio é dado pelo Senhor para nós. Por isso eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso chegar amanhã de manhã, no lugar que o Senhor me levar, e ali ser um canal do reino do amor de Deus. Eu posso chegar amanhã de manhã, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, no meu condomínio, e demonstrar o grande amor que o Senhor com o qual o Senhor nos amou, amando o próximo na mesma medida. Tem misericórdia, Senhor, e que o Senhor nos ajude a compreendermos a dimensão do teu chamado para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.